Hoje eu quero concluir essa sequência que eu tenho compartilhado acerca de vencer o medo, vencer a incredulidade, e de como o medo e a incredulidade afetam e prejudicam a vida de fé do cristão. Nós lutamos contra o medo e a incredulidade. Faz parte da nossa luta. A fé, a fé não é lógica. A fé não é muitas vezes ela não tem nada a ver com aquilo que nós vemos, mas ela tem a ver com aquilo que nós cremos. E a fé, ela existe a partir da palavra. Se não há fundamento da palavra, é uma crença tão boa quanto qualquer outra, é um pensamento positivo tão bom quanto qualquer outro, mas também tão ruim quanto qualquer outro, porque não tem nenhum aval de garantia. Não tem nenhuma pessoa que possa se responsabilizar para que aquilo se cumpra. Mas quando nós nos movemos pela palavra de Deus, o próprio Deus inspirador da palavra, ele se incumbe de cumprir aquilo que ele disse que fará, porque ele disse que ele vela pela sua palavra para a cumprir. E ele faz isso para a glória dele mesmo. Ele não cumpre a palavra para nós. Ele cumpre a palavra para que ele seja glorificado enquanto a palavra dele se cumpre em nós. Como eu falei no final da semana passada, o evangelho está sendo invertido e parece que Deus virou um servo das pessoas. Parece que Deus ele agora tem que fazer tudo para as pessoas. Mas ele não faz tudo para as pessoas, ele faz algo nas pessoas para ele mesmo, para que ele seja glorificado. Quando a gente vê a parábola da ceia, da grande ceia, e o Senhor chamando as pessoas para virem à grande ceia, o ápice da história da humanidade, o ápice, o momento mais importante da história de pessoas que viveram milhares de anos antes de nós, até essa geração toda que está vivendo aqui, é estar naquele dia diante do Senhor, na ceia, na mesa do Senhor. E tem pessoas sendo convidadas, e pessoas que já estavam convidadas, e quando agora vai chegando a hora... eu não posso ir porque eu comprei um carro. Eu vou ver o carro, por favor, me perdoa, eu não vou. Eu comprei um campo, me perdoa, eu não vou. Eu casei, me perdoa, eu não vou. E tem pessoas dizendo isso para Deus, tem coisas mais importantes diante de Deus do que diante de um convite desse, a hora que está chegando esse momento, eu tenho outra coisa para fazer. E aí o Senhor fala para os seus anjos e manda os seus servos dizer o seguinte: vai por aí, chama os coxos, os cegos, os aleijados. E sabe quem são os coxos, os cegos e os aleijados? Somos nós. Nós estávamos sem visão, caídos pelo caminho, andando de maneira errada, andando sem condição, sem estrutura, e o Senhor mandou nos buscar, e o Senhor mandou nos chamar e falou: entra agora, porque minha casa vai ficar cheia. E por que a casa do Senhor vai ficar cheia? Por sua causa e por minha causa? Não, por causa dele, para que ele seja glorificado naquele dia, quando ele abrir aquela sala, quando ele abrir aquela mesa. Eu não consigo imaginar como é isso, mas eu sei que naquele momento, todo o plano de redenção cumprido e estabelecido diante do Senhor, o grande dia, nós estaremos lá, não por nossa causa, mas por causa dele. Ele nos amou. Ele veio, Jesus não veio fundar a igreja evangélica. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele veio restaurar para si todas as coisas que haviam sido perdidas para apresentar ao Pai. Então tudo no Evangelho diz respeito a Ele e não a nós. Então a fé, quando nós cremos e a palavra dele se cumpre, Ele é glorificado e Ele ainda permite que nós fiquemos felizes com o cumprimento da palavra da nossa vida. Que nós nos maravilhemos com a palavra dele na nossa vida. Quando os 70 foram enviados por Jesus e quando eles voltaram, eles chegaram maravilhados falando para Jesus: Jesus, os demônios se sujeitam à nossa palavra. Aí Jesus falou: você acha isso legal? Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Vocês deveriam se alegrar que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia! Essa é a verdade. Isso é o que importa. Expulsar demônio é quase que uma coisa normal para o crente. Viver a vida cristã deve ser uma coisa normal, porque esse não é o foco é a glória dele. O que impede a fé? O medo. O medo afeta a incredulidade. O medo influencia, o medo gera, o medo produz a incredulidade, o medo nos faz duvidar da palavra. E existem situações extremas na vida do cristão, quando parece que tudo saiu do controle. Nós falamos sobre isso a semana passada. E esse sentimento é normal, faz parte da nossa experiência aqui. Mas o Senhor diz a sua palavra que não vai passar
Os céus e a terra vão passar, mas a palavra dele permanece para sempre. E isso não foi uma figura de linguagem, porque o céu e a terra realmente vão passar, porque a Bíblia diz, o Senhor registrou, vai passar o céu e a terra, tudo vai ser transformado. Esse céu que nós vemos não vai existir mais, a terra como é vai ser totalmente transformada, purificada, depois do juízo que o Senhor trará sobre esta terra, sobre este lugar. Mas depois disso ele vai estabelecer ainda mais e definitivamente, aí sim, o projeto original, o propósito original que ele tinha para a humanidade antes do pecado no Éden. Deus não perdeu o controle das coisas, ele continua reinando. Pode ser que alguma coisa na tua vida saiu do controle no que você acha que é o seu controle, mas ele não perdeu o controle se você depende dele. O resultado é aquele que ele tem preparado para o propósito dele. E muitas vezes ele não faz o que nós queremos ou do jeito que nós queremos. E o que ele precisa? Que nós nos sujeitemos a ele pela fé. Se nós fizermos tudo o que tínhamos que fazer, se nós cremos tudo o que tínhamos que crer, se nós nos posicionamos como temos que nos posicionar, se nós reconhecemos que ele é rei e soberano sobre todas as coisas, ele não faz aquilo que nós queremos do jeito que nós queremos, louvado seja o nome do Senhor, porque ele é maior do que todas as coisas, e se ele me ama, eu posso não entender o que eu estou passando, mas o seu amor dura para sempre, e ele vai manifestar o seu amor na minha vida. Ainda não acabou o jogo, as coisas não encerraram ainda, e quando acabarem todas as coisas, estaremos diante dele para sempre, eternamente livres desse corpo, livres do pecado, livres das limitações, e vamos entender qual foi o propósito dele de fazer Jesus passar na cruz tudo o que ele passou por nós. Se ele nos deu Jesus, como porventura não nos dará e graciosamente com ele todas as coisas que nós precisamos? Deus não tem dificuldade nenhuma de fazer nada na tua vida, meu querido, minha querida. Nós temos que nos alinhar com o propósito dele. Eu estou voltando para cá porque eu queria chamar a atenção para uma coisa, porque nós temos muitas vezes a mania de ir para a Bíblia e a gente achar que os personagens bíblicos ali descritos, eles são seres completamente diferentes da gente. Eles eram quase que ETs gospel, que vieram de disco voador, e viveram aqui, mas eles não são igual a gente. Eles passavam, a vida deles era completamente diferente das nossas. Eles eram muito melhores do que nós. E Deus, ele tem a delicadeza com você e comigo de registrar as falhas dessas pessoas, os erros dessas pessoas, os grandes gigantes da fé que a gente olha e fala, meu Deus, eles eram igual a você e a mim. Eles duvidaram. Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, duvidou, ficou com medo. E nesse texto, veja que Paulo, ele não falou para Timóteo, olha, Deus não te deu Timóteo, porque, eu sou Paulo, o apóstolo, eu vi Jesus, eu fui ao terceiro céu, eu tive experiências tremendas. Mas você, Timóteo, tadinho de você, Deus não te deu espírito de medo. É isso que Paulo está falando para Timóteo? Não. Quando Paulo fala a Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, Paulo estava não somente ministrando a vida de Timóteo, mas ele estava abrindo o coração para dizer que ele também tinha momento que ele duvidava, que ele também tinha momento que ele lidava com medo, que também tinha momento que ele ficava em crise. Nem todos esses momentos estão registrados na Bíblia, mas nós podemos saber que Paulo precisava muitas vezes de encorajamento. Muitas vezes ele nas cartas ele escreve, olha, eu estou sozinho, me deixaram, vem me encontrar, traz isso para mim, ora por mim. Ele pedia oração, ele falava, puxa, todo mundo me deixou, só eu fiquei. Aí ele conta que ele fechou, ele lutou com feras, Paulo lutou com feras e venceu no Coliseu. Aquele dia deu um maior problema que todo mundo do Coliseu saiu e quis o ingresso de volta, porque eles pagaram para ver o Paulo morrer, o Paulo não morreu, o Paulo ganhou a briga. Então os cambistas ficaram desesperados, teve uma crise no Procon de Roma, porque Paulo estragou o show. Você está entendendo o que aconteceu? Mas veja, ele diz então que Deus não nos deu espírito de temor. Eu estou pulando aqui porque isso aqui que nós vimos na semana passada, você pode depois assistir no YouTube, já está lá. Mas esse texto aqui, de Atos 18, de 9 a 11, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Entre parênteses, Haroldo Maranhão fez observação, creia, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Para Deus aparecer para Paulo, para falar para Paulo, Paulo, não temas, pelo contrário, levanta e fala.
O que você acha que estava acontecendo? Paulo estava falando, eu vou, Deus, você nem me segura que eu vou lá. Eu vou pegar essa cidade, eu vou pregar, eu vou arrebentar com todo mundo, eu estou pronto. Não. A opressão do principado daquela cidade estava contra Paulo. Paulo estava se sentindo intimidado de continuar a pregação do Evangelho. E nós vimos que sempre que nós vemos o não creia, não temas, crê somente, e nós vemos crie, por isso também falei, e nós vimos que a nossa expressão de fé é o que nós cremos e o que nós falamos acerca daquela situação, que libera o poder de fé, o poder da palavra de Deus é liberado pelas nossas palavras. O que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus falou a Paulo foi, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Paulo, eu te mandei pregar, eu te constituí como pregador, eu te mandei, vai e faz o que eu não mudei de ideia. Não tem um principado sobre qualquer cidade que possa ser mais forte do que a força do meu poder. Agora eu preciso que você vá. Se você passa dificuldade às vezes, saiba que um gigante na fé, como Paulo, passou por isso também. Se você muitas vezes fraqueja, se nós... Porque eu também estou nessa parada aqui, estou junto. Se nós, muitas vezes, somos assolados pela opressão, somos assolados pelo medo, somos assolados pela incredulidade, podemos saber que grandes homens e mulheres que fizeram a história ao longo de milênios, e Deus registra as biografias dele na sua palavra, é para que nós sejamos encorajados a saber se alguém como ele passa as mesmas coisas que eu, significa que eu posso fazer as mesmas coisas que eles fizeram. Se Elias orou, e por 3 anos e meio não choveu, Tiago nos registra que Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que você e eu. Ele não era melhor que nós. E o cara foi embora num carro de fogo em grande estilo, depois de uma das maiores crises de incredulidade que ele passou. É inacreditável. Nós aqui, eu ontem sentado calmamente numa poltrona, luz, conforto. Pô, Elias, como é que você fez isso, cara? Ele foi lá no monte, derrotou os 450 profetas de Baal, caiu fogo do céu, ele fez um altar, ele encheu de água, ele pôs mais água, cavou um poço em volta, botou mais água, falou, vai, invoca aí o Deus de vocês. Os caras se cortaram, fizeram tal e nada, ele ainda zoando com os caras, não, vai que o Baal está dormindo, chama mais alto, acho que está de férias. Ainda brincando com os caras, ele falou o seguinte, agora eu vou orar a Deus, se eu sou profeta. E veio o fogo do céu, queimou tudo, consumiu tudo. Aí mataram aqueles profetas todos que eram perseguidores do povo de Deus. Aquela vitória tremenda, espetacular, maravilhosa, inacreditável. Aí chega Jezabel, quando fica sabendo, manda dizer ao Elias que eu vou arrancar a cabeça dele. O que o Elias tinha que fazer? Vem nada, Jezabel, porque pode vir que é para você também. Estou aqui, o mesmo Deus. O Elias ficou depressivo. Foi para a caverna. E falou para Deus, é o seguinte, eu fiz tudo o que eu podia fazer, o senhor não conseguiu fazer as coisas que o senhor queria, o senhor me desculpe, eu cheguei no meu limite, o senhor faça mais agora, porque eu parei, né? E o Elias ficou numa crise espiritual, da qual ele não saiu mais. Ele acabou transferindo a sua unção para Eliseu. Elias, poderosíssimo, também passou momentos de angústia, momentos de luta. Por que você acha que você é melhor do que eles? É normal a gente passar momentos de crise. O que nós não podemos é permanecer nos momentos de crise, porque para nós temos hoje o Espírito Santo de Deus de uma maneira que eles não tinham. Nós temos o relato das biografias deles a nós e que eles não tinham. Nós temos a salvação em Cristo de uma maneira definitiva e estabelecida que eles não tinham. E é por isso que Deus espera algo mais de nós. É difícil de entender isso, mas Ele espera mais de nós. Ele entende que a luta aumentou, ainda mais nós que vivemos na geração dos últimos dias. As trevas vão aumentando, a opressão vai aumentando, a oposição vai aumentando, a atividade espiritual ao contrário vai aumentando, porque Deus disse que seria assim. Ele disse que nessa geração o amor de muitos ia esfriar. Ele disse que nessa geração a apostasia viria. Ele disse que nessa geração falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres se levantariam. Deus não está sendo pego de surpresa por tanta coisa esquisita que nós estamos vendo acontecer no mundo ao nosso redor e mesmo na igreja ao nosso redor.
Deus sempre soube que seria assim, e Ele reina e governa sobre a criação e governa sobre a sua igreja. Ele avisou que seria assim, e o que Ele espera de nós neste tempo? Que nós nos levantemos em fé, que nós nos levantemos em ousadia, e que nós declaremos que o reino está às portas, declaremos que Jesus vem, Maranata, vem Senhor Jesus, declaremos que a nossa vida está entregue a Ele, e que nós podemos confiar e depender plenamente dEle. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, e o poder dele opera em você, para trazer saúde, para trazer cura, para trazer vigor. Nessa manhã, pelo poder do nome de Jesus, o Senhor opera em nossas vidas para trazer fé, para trazer convicção de que Ele está nos testando, Ele está nos provando, e Ele não passa do ponto quando Ele nos coloca nesse lugar. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele reina sobre todas as circunstâncias, Ele reina sobre todas as pessoas ao redor, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Satanás faz a vontade do Senhor, ele é servo do Senhor. Não há uma luta do bem contra o mal, não há uma luta do diabo contra Deus. O diabo, ele, no máximo, ele é o inimigo das nossas almas, mas ele está derrotado diante do Senhor. Nós sabemos disso, então nós temos que entender quem nós somos, e nós só entendemos quem nós somos pela palavra. Você não pode entender quem você é pela autoajuda. Você não pode entender quem você é por ouvir dizer, por pensamento positivo. Você só sabe quem você é quando você lê na palavra o que Deus diz a teu respeito. E a verdade é o que Deus diz a teu respeito. Todas as outras palavras sejam consideradas mentira diante da verdade, que é a palavra do Senhor. Por isso temos que mergulhar na palavra. Por isso temos que meditar na palavra. Por isso temos que conhecer a palavra e o poder. Nós somos chamados para conhecer a palavra e o poder de Deus. A palavra de Deus dá suporte quando nós precisamos do Espírito Santo mover em poder a nosso favor. O poder, ele é liberado somente de acordo com a palavra. O poder não é liberado por aquilo que eu acho, que eu penso, que eu acredito, que eu ouvi dizer, mas é segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se manifesta quando o poder de Deus é liberado através do texto que está escrito a nosso favor. Mas sem fé não há como. Sem falar, não há como. Nós liberamos o poder de Deus pelas nossas palavras. Veja que isso acontecia desde Josué. Josué 1, de 7 a 9. Então somente, Josué, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E eu escrevi aqui, incluí, creia nisso. Não estou incluindo o texto na Bíblia, estou incluindo no PowerPoint, amém? Não me para, pelo amor de Deus, né? Bom, por que eu coloquei creia nisso? Porque essa é uma palavra para você e para mim. Essa palavra é para nós, porque imagina a cena, Moisés, 10 pragas lá no faraó, tira o povo, leva pelo deserto, aí tem coluna de fogo de dia, coluna de fogo de noite, aí Deus vem e fala com Moisés, todo mundo fica apavorado, aí Moisés, ele abre o mar vermelho, aí Moisés fala com a rocha e sai água, aí os caras estão com fome e cai o pão do céu, tudo Moisés negociando com Deus, Deus falando com Moisés, aquelas coisas espetaculares, e aí vai, o Moisés fica com o rosto reluzente, aí o Moisés recebe os 10 mandamentos. Jesus, aquela cena do monte, parece cena de filme assim. Você imagina aquela coisa, aquele monte tremendo. Vem aquelas densas nuvens escuras sobre o monte, raios e trovões do monte. Aí aquele monte de gente ali, do lado de fora, do lado de baixo do monte, ali olhando aquilo tudo. Aí Deus fala com Moisés através de um som de uma trombeta, voz como de muitas águas. Pá! E aí vai tremendo o monte, o terremoto, e raio e trovão. Pá! Aí Deus fala, sobe Moisés. Aí o povo fala, que bom, vai você, porque eu não vou não, que medo. Ali era uma pálida. Põe pálida nisso. Manifestação de quem Deus é. Manifestação da presença gloriosa de Deus. E o Moisés sobe. E o Moisés fica lá 40 dias conversando com Deus. Você imagina o que as pessoas pensavam acerca de Moisés? Você imagina a conta, até hoje os judeus eles têm o Moisés como realmente um cara fora da curva, porque Deus nunca mais falou com ninguém face a face como ele falou com Moisés.
E aí o que acontece? Aí Moisés morre. Aí Deus fala para Josué, Josué, você é o cara. Você já imaginou? O Josué assumir essa história. Fala sério, né? Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente não para para pensar no ser humano que está ali por trás, né, da biografia. O Josué fala, gago era o Moisés, né? Mas acho que o Josué engagou. Acho que o Josué ficou com dificuldade ali, né? E aí o que Deus teve que fazer com ele? Olha o capítulo 1 de Josué, o que Deus fala para ele, não temas. Não temas, mas é um monte, não temas. O Josué o tempo todo, eu imagino a luta. Até que chegou um dia que o Josué falou assim para o sol, para! E o sol parou, aleluia. Você já imaginou que coisa? Que coisa impressionante. Josué mandou o sol parar. Só que para o sol parar, se o sol só parasse e a terra só parasse, os outros planetas iam começar a bater um no outro, a dar um desequilíbrio cósmico. Eu não sei tudo que parou, mas foi muito mais do que o sol que parou para o sol parar. Não foi só a terra que parou. Muitas coisas aconteceram naquela oração. A gente pode falar sobre isso outro dia, sobre um texto de Isaías. Isso aqui é para o papo de quinta-feira. Mas o que eu quero dizer é, o Josué lutou com o medo e com a incredulidade, com a dúvida para se levantar diante daquele povo. E se levantar diante daquele povo já seria algo tremendo. Imagina se levantar diante daquele povo sucedendo Moisés. É mais ou menos que nem você, quando você chegou a Cristo, e aí você conhece alguém que vai cuidar de você por um tempo. Aí essa pessoa, ela conhece a Bíblia de uma maneira que você não pensa ser possível um ser humano conhecer. Essa pessoa ora e as coisas acontecem, ela fala de Deus com clareza e você percebe. Essa pessoa adora a Deus de uma maneira que você não consegue entender. Aí essa pessoa anda com você. Aí um dia você vê essa pessoa expulsando um demônio, você vê essa pessoa fazendo algumas coisas extraordinárias. Aí chega um dia que Deus fala para você, agora é com você o negócio. Como assim? Aí põe você na frente de um grupo de 2 pessoas ou 3 pessoas para você ensinar a Bíblia. Deus me livre! Aí põe você na frente da igreja para dar um testemunho, ou para orar por oferta, ou para orar por crianças. E Deus só está começando com você e comigo. Ele tem coisas maiores do que só isso. Mas tem um começo. E esse começo, o que define esse começo é o quanto de fé você deposita de que não era a pessoa que cuidou de você, mas é o Espírito Santo de Deus agindo em você, através de você, que vai fazer, porque se você achar que é você mesmo, você está perdido. Sabe que às vezes você vai orar por uma situação que você está angustiado e você não crê que é possível? Tem um crente que faz até aquela cara de oração forte, sabe? Ele faz assim, porque se ele fizer muita força, a oração vai, porque... Se for força sua e minha, não vai acontecer nada, porque não vai acontecer nada nem com força, nem sem força, porque não é a nossa força. Mas quando nós podemos dar voz à palavra de Deus, e nós podemos orar o que a Bíblia diz, nós podemos liberar o poder de Deus simplesmente pela nossa boca, porque Deus estabeleceu que é assim, por algum motivo Ele quis que fosse através de você e através de mim, que o poder dele se move. Então não é a cara que você faz, nada contra quem franze, tudo bem, às vezes a gente fica concentrado, né? Mas não é o como você ora na sua aparência, mas é como você ora em fé. Porque se você crê, você pode falar, recebe, e vai ser. Acabou, porque não somos nós os responsáveis para operar o poder de Deus, é o poder de Deus o responsável para operar através de nós. Mas isso só funciona se eu creio. E além de eu crer, tem que ser a vontade de Deus para aquela situação. Então a responsabilidade não é sua nem minha. O que nós vamos fazer é orar, é profetizar, é pregar. Eu brinco que a coisa mais gostosa desse mundo é quando chega uma pessoa que está no último estágio para se converter e você fala de Jesus para a pessoa que eu quero, você quer, eu quero Jesus. E a pessoa já vem toda quebrantada, glória a Deus, né? Aí muitos falam, eu sou um baita evangelista, né? Olha que maravilha, orei, a pessoa se converteu. Não, tem 50 pessoas antes dessa, um que pregou, um que orou, um que não viu nada acontecer, um que falou, acho que esse cara nunca vai se converter, mas ele orou por ele, tem um outro que orou no meio do caminho, tem alguém que pregou o evangelho, ele quase que achou interessante, mas desistiu, aí vem mais um pouco, passou um tempo, apareceu alguém e falou, aí depois que todo mundo trabalhou pra caramba, chega você e fala, você quer Jesus? Eu quero, aleluia, glória a Deus. Que bênção ser o cara que é o último duelo, o último elo que completa a obra, não é maravilhoso? É tremendo. Mas para ter esses caras aqui, nós todos temos que ser também os que começamos e pregamos o evangelho para alguém que vai virar para a gente e falar, para de falar bobagem, não quero te ouvir, fala de outra coisa. Vai ter pessoas que vão ver esse estágio. E para alguém colher, alguém tem que semear na hora dura.
Tem um tempo duro, tem um tempo difícil, o terreno está árido, e o Senhor vai trabalhando naquele terreno, através das iniciativas de cada um. Agora, se eu fico intimidado, quieto, paro e não prego, não vai chegar. Aí Deus chega para você e para mim e fala, creia, fala, abre a boca, não cesses de falar desse livro da lei, é com você mesmo, te levantei agora. Estou te levantando para esta obra. Estou te levantando para fazer diferença na tua casa. Estou te levantando como um profeta na tua família. Estou te levantando como um profeta na tua empresa. Estou te levantando como um pregador do evangelho aí ao redor. Estou te levantando como alguém que vai ensinar a palavra. E o Senhor faz isso com milhares de pessoas. Não é só você. E tem uma coisa muito séria. Se você não for, Ele levanta outro e põe no teu lugar. E você volta para o fim da fila. É terrível isso, né? Quantas pessoas já perderam galardões? E aí Deus diz na palavra dele, veja, Jesus nas cartas, veja que ninguém tome a tua coroa. Deus tem uma coroa para você. E é para você se levantar e fazer. E se você não se levanta e faz, Deus levanta outra pessoa e faz. E alguém toma a tua coroa. É impossível alguém entrar no céu, a mão armada, falar, Deus, vim roubar as coroas que estão aqui no céu para levar embora. Fala sério, né? É claro que não. Como é que alguém toma a minha coroa se eu não faço o que eu tenho que fazer e Deus levanta alguém para fazer o que eu devia ter feito e não fiz? Eu fiquei feliz com as pessoas na semana passada que realmente foram movidas pelo Espírito Santo e tomaram a posição, vieram à frente num momento de uma consagração particular. E aquele movimento já começou. Começa com a sua oração na sua casa. Começa com a leitura da palavra no seu dia a dia. Começa com a sua transformação pessoal e interior. Para que Deus levante você em algum momento algo a mais do que você está esperando. Mas normalmente começa para baixo. Né? Quando a gente vê uma construção de um grande edifício, a gente só ouve barulho, quem é vizinho, né? Que tem aqueles bate-estaca, né? Tá, tá, tá. E sai caminhão, e entra caminhão, e sai caminhão, entra caminhão, e você olha, não tem nada. Tem uns tapumes. E passa meses e não tem nada. Pô, essa parte você podia me ajudar, né, Sérgio? E aí o que acontece? Nesse tempo todo não tem nada, mas tem a parte mais importante da construção, porque todo o alicerce, todo o fundamento, toda a sustentação daquele edifício estão sendo feitos e ninguém vê nada. E depois, pela técnica de construção hoje, os caras botam aquele monte de laje, sobe tudo rapidinho, faz os pré-moldados, aí eu vou inventar as coisas que não é minha praia, e o prédio fica pronto. E todo mundo só vê, agora vai, né? Porque está subindo, aleluia, agora parece que tem alguma coisa mesmo aí, não é? Mas quando Deus está trabalhando no profundo do nosso ser, quando Ele está trabalhando os nossos alicerces interiores, quando Ele está limpando o terreno, quando Ele está tirando o entulho da obra anterior, quando Ele está quebrando as coisas que atrapalham, ninguém vê nada acontecendo. E é a hora que muita gente desiste, porque todo mundo quer fazer algo mais visível. Mas quando nós permitimos que Deus trabalhe no invisível, nós fazemos a parte mais importante. Essa parte vai garantir que vai ser um sucesso o edifício. Como é que Jesus fala? Que a casa pode ser edificada na areia, ou pode ser edificada na rocha. Quando vem a tempestade, é que é a hora. Porque na hora que vem a tempestade, é que nós podemos saber se o fundamento era bom ou não. Se o fundamento é ruim, a casa cai. Se o fundamento é bom, a casa persiste, prevalece. Muitos ministérios crescem muito rápido, mas quando vem a tempestade, porque vem, muitos param. Alguns abandonam a fé, outros só param e falam, tá bom Deus, deixa eu esperar passar a tempestade. Essa é a maneira sábia de fazer, deixa passar a tempestade, vamos ver o que acontece. Posso compartilhar muito sobre isso, sobre as tempestades que já passaram na minha vida. Ontem eu fui muito tratado de uma parte delas. Né? Nós temos, uma vez por mês, nós temos a reunião de liderança dessa igreja. E ontem Deus foi muito, muito amoroso. Muito amoroso. Ele passou com um trator e um rolo compressor por cima de mim, que foi uma coisa impressionante. Deus me moeu na conversa, né? Porque tinha coisas, resquícios das tempestades que passaram na minha vida e que de alguma maneira me prendiam, de alguma maneira me afetavam. E se eu não sou tratado, eu não posso tratar. Se eu não sou realmente curado, eu não vou poder ser tão útil para curar. Nós estamos estudando isso como grupo, estamos orando sobre isso, que nós queremos que Deus nos transforme.
para que nós possamos ser bênção na transformação daqueles que vierem, para que aqueles que vierem sejam transformados e sejam transformadores na vida daqueles outros que vierem. Então tudo isso começa pela liderança da igreja. Se nós não temos uma liderança aliançada em amor, em liberdade, de falar coisas difíceis e de orar coisas difíceis e de receber coisas difíceis, nós não crescemos. Mas quando o Senhor nos pega de jeito, é maravilhoso, porque eu estou sentindo hoje, eu estou muito diferente para ministrar hoje, porque eu sei que ontem coisas caíram. Você que me conhece há mais tempo, você sabe que algumas coisas mudaram dentro de mim. E Deus está mudando coisas em nós. Nós precisamos ser muito frutíferos ao Senhor nesse tempo em que vivemos, em nome de Jesus. Isso não é um trabalho de uma pessoa, não é um trabalho de um casal, não é um trabalho de um grupo, é um trabalho de corpo. É um trabalho de corpo. Você que faz parte conosco, é chamado a ser transformado para fazer parte. Porque não há limites para o que nós podemos fazer em Deus e para Ele, para a glória dEle. O que nós não podemos permitir é que o medo nos paralise. O que nós não podemos permitir é que essa sensação de não, vou levar o pastor, vou levar o outro, não vou eu. Não, é você que vai. Porque tem coisas que Deus preparou que só você pode fazer. E Ele está te separando e te levantando para isso. Em fé, nós agradamos a Deus. Eu gosto muito desse texto, vocês já me viram falar várias vezes aqui. Eu sempre cito a parte do sem fé é impossível agradar a Deus, mas agora no contexto ampliado, Hebreus capítulo 11, de 5 a 7, nós vemos que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque nunca tinha visto ninguém sido arrebatado. Enoque não ia em reuniões de avivamento acerca dos últimos dias, falando que Jesus vinha, porque Jesus nem tinha vindo ainda. Como é que alguém podia ser levado antes de morrer, ainda vivo? Aconteceu que o Enoque agradou tanto a Deus, mas tanto a Deus, que Deus olhou para o Enoque e falou, cara, eu não vou esperar você morrer daqui 600 anos não, vem para cá. Vem para cá, vem ficar comigo, eu quero você perto de mim, Enoque, eu quero você perto de mim, porque você me agrada demais. Conheci poucos seres humanos como você, eu estava inspirado quando eu te fiz, eu caprichei com você, Enoque, vem para cá, não é? Enoque agradou a Deus. Como é que ele agradou a Deus? Foi pela fé, a dica está dada na sequência, Enoque foi agradável a Deus. Aí eu não sei porque que tem gente que prega o evangelho hoje dizendo que todo mundo que é da igreja vai ser arrebatado naquele dia. Tem uns crentes tão desagradáveis, né? Não aqui, em outros ministérios, aqui são todos ótimos. Né? O cara não agrada a Deus em nada, não tem interesse nas coisas de Deus. Quando chega, o louvor acaba mais ou menos 11h15, vou chegar a 11h20, porque eu detesto aquela cantoria, eu quero só receber a palavra é boa, mas eu não vou lá para adorar. Aliás, eu vou chegar depois do dízimo e oferta, que fica aquele constrangimento, eu não quero dar nada, boa, mas a palavra é boa, me abençoa. Você acha que Deus se agrada de alguém assim? Pessoa assim engana quem? Se nós não damos nada a Deus, é porque nós não cremos que nós devemos dar algo a Ele, ou que Ele é merecedor ou digno daquilo que nós podemos dar. Quando nós damos o nosso melhor a Deus, nós agradamos a Deus. Como é que nós agradamos a Deus? Quando fazemos algo pela fé. Se nós não cremos em Deus e fazemos qualquer coisa numa igreja, nós estamos praticando religião. E a religião evangélica não serve para nada. A religião evangélica é tão ruim quanto qualquer outra religião. A religião é algo exterior, é rito, é prática, é aparência, é movimento. Mas a fé é interior. Se eu faço o que eu faço porque eu creio, aí o que eu faço tem valor a Deus porque Ele se agrada da minha fé na palavra dEle. A minha fé o agrada, então a forma como eu faço o que eu faço agrada a Deus porque é feito pela fé. Se eu faço qualquer coisa porque querem, porque diz, que o pastor falou, porque o líder falou, porque eu tenho que fazer, porque é assim, para e não faça mais nada. Se converta. Mas se Deus te chama a fazer alguma coisa e você crê que Ele está te chamando, você não pode deixar de fazer. Pode parecer difícil, pode parecer maior do que você,
pode parecer que você não vai ter alcance suficiente, mas se você crer, Deus vai operar através de você o que você não pode operar. É Ele que opera, o poder é dele. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas então em fé eu agrado a Deus. Aliás, nessa quinta-feira teve BCC essa semana, aliás, foi uma reunião maravilhosa na praça, foi muito gostosa a reunião de quinta-feira. Nessa próxima quinta-feira eu vou estar falando dos sinais da vinda de Jesus e vou estar justamente falando sobre arrebatamento. Quero que você que tem interesse venha, nós vamos conversar sobre isso, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Eu quero gastar um tempo nesse conteúdo, que é um dos conteúdos mais importantes para o tempo em que vivemos, não é isso? Maranata. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém? Não dá para marcar data, mas dá para saber que nós estamos mais perto do que todos já estiveram, todos que viveram antes de nós. Não sabemos quanto tempo tem, mas falta muito menos tempo do que faltava até agora. Amém? Então vamos falar sobre isso. Mas então, fechando, eu quero fechar essa série focando de que não é possível mover em fé, não é possível vencer os obstáculos sem crer na palavra de Deus. Se você não crê na palavra de Deus, você não tem como vencer o medo quando bate na tua porta. Mas tem gente que lê a Bíblia assim. Isso aqui é legal, hein? Puxa, que maravilha isso aqui. Não, isso aqui é difícil, hein? Isso aqui eu não gosto. Não, pecado não. Pô, promessa, isso aqui é muito legal. Olha o que Deus está falando que vai fazer. Quem lê a Bíblia assim, crê na Bíblia? Não. Porque se a pessoa se põe no direito de decidir o que ela crê e o que ela não crê, ela está dizendo que Deus errou numa parte da Bíblia e ele acertou na outra parte da Bíblia, e o juiz que julga a Bíblia é a pessoa que lê. Esta pessoa se sente no direito de julgar a palavra de Deus segundo a sua pseudo-sabedoria. E tem crente que faz isso. Será que é crente? Ou nós cremos na palavra de Deus, ou vamos embora. Não é vir na igreja todo domingo que faz alguma diferença na sua vida, mas é a obra de Jesus Cristo transformadora que começa o processo. E ele diz que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo. Então eu entrei pela porta estreita e agora eu vou pelo caminho estreito até aquele dia, e dia após dia eu vou perseverar e vou manifestar e vou confirmar que realmente algo aconteceu em mim, e eu vou dar frutos, e os frutos vão manifestar quem eu sou agora em Cristo, porque pelos frutos que nós conhecemos uma árvore. Isso não é julgar, isso é observar, perceber, discernir e compreender. Ficou agora essa coisa do... Nós estamos vendo essa época do politicamente correto, essa época dos haters aí. Então, quando o crente julga o pecado de um outro crente, não é para julgar, vai ler a Bíblia. Tem um momento que Deus fala que é para julgar. Mas ele fala que com a régua que eu vou julgar, eu vou ser julgado. Então é bom eu tomar conta da minha vida. Mas Paulo fala, vós que sois espirituais, julgai. Nós podemos sim. Eu não estou me colocando na cadeira de juiz. Eu estou discernindo o que eu estou vendo. E eu estou vendo que uma jabuticabeira está dando abacate. Não precisa ser idiota para perceber que ninguém vai me dizer que aquele é um abacateiro. Eu não estou julgando a árvore, eu estou constatando algo. Os frutos estão incompatíveis com a árvore que a pessoa diz ser na origem. Tiago fala que a mesma fonte não pode produzir águas doces e amargosas. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos entender o que nós cremos. Precisamos decidir o que nós cremos. Você não pode considerar o especialista da Globo, do Fantástico, alguém que sabe mais do que a palavra de Deus diz. Você não pode escolher o biólogo ou o antropólogo ou o que quer que seja que fala sobre sexo com alguém que sabe mais do que o próprio Deus que criou o sexo na sua origem. Deus sabe como Ele criou homem e mulher, Ele sabe qual é a função que Ele estabeleceu para cada um de nós, e não vem ninguém que estuda 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos e que leu livros de 100, 200, 300, 400, 500 anos para desdizer o que o Deus eterno, todo-poderoso e criador estabeleceu como tem que ser para a sua glória. Então nós temos que saber o que cremos. Nós temos que saber o que cremos. Temos que fundamentar o que cremos pela palavra. Temos que amar todos
e temos que acolher a todos e apresentar Jesus Cristo, Salvador e Senhor, para a glória dele. Sem fé é impossível agradar a Deus, significa que em fé eu agrado a Deus. Semana passada eu fechei falando que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A nossa maneira de expressar amor a Deus é amando a sua palavra. E agora eu digo que a maneira de agradar a Deus é crendo na sua palavra. Você quer agradar a Deus? Creia na palavra. Você quer agradar a Deus? Mostre para você mesmo se você crê ou não na palavra, porque sabe de uma coisa? Deus sabe se você crê ou não crê. Ele conhece nosso coração. Nós não precisamos, todas as coisas que acontecem quando somos provados, não é que Deus quer olhar para nós e saber como é que nós vamos reagir. Ele sabe há milhares de anos, Ele nos viu desde a fundação do mundo, Ele nos conheceu na fundação do mundo, Ele sabe quem nós somos, mas Ele quer revelar para você e para mim quem nós somos. E nessas horas é que nós vamos manifestar o que cremos e quem nós somos, para a glória dEle, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, nós vivemos um tempo em que nós precisamos todos nos posicionar cada vez mais pela palavra. Nós estamos vivendo um tempo em que, mais cedo do que nós pensamos, os cristãos vão ser, se é que já não estão sendo, em países impensáveis, perseguidos pelo Evangelho. Não lá no Oriente Médio, não nos países fechados, mas nos Estados Unidos, o berço do Evangelho contemporâneo. Tem algumas coisas acontecendo hoje que são impensáveis, de perseguição a cristãos num país cristão. No Brasil, coisas que estão acontecendo hoje, no dia a dia, daqui a pouco vão nos colocar num lugar em que, se nós tomarmos realmente a nossa posição, nós vamos começar a sofrer ameaças e violências. Não demora muito para isso acontecer. E a questão é muito simples, o crente que não está preparado para ser crente quando está tudo bem, quando vier a perseguição, não vai se manter. Os 40, 50 milhões de evangélicos do Brasil, nós vamos ver que não são tantos assim. Por isso o caminho é estreito e a porta é apertada. Eu ouvi uma história que eu não sei se ela é verdadeira ou não, mas mesmo que não seja uma história verdadeira, enquanto princípio, ela faz todo sentido. Conta-se de um lugar, uma igreja que estava lotada, e que entraram então terroristas encapuçados e ameaçaram matar todo mundo. E eles falaram o seguinte: olha, quem não quiser negar Jesus vai morrer, e vai morrer aqui mesmo, e vamos metralhar todo mundo, aquele terror, aquela gritaria e tudo mais e tal e coisa. Então eles falaram o seguinte: quem quer negar Jesus e sair vivo pode ir embora já. E aquela igreja estava lotada, começou a gente ir embora, ficaram, sei lá, umas 30 pessoas, 20 pessoas. E o pastor, um pastor, o mais idoso, que os outros foram embora. Aí o terrorista chegou, tirou o capuz, falou: pastor, é o seguinte, ó, é com esses aí que o senhor pode contar, o resto esquece. E é uma piada engraçada. Mas ela talvez seja triste, porque talvez ela seja verdade mesmo. Meu querido, minha querida, você precisa saber o que você crê. Eu preciso saber o que eu creio. Você precisa fundamentar a sua fé na palavra. Você não pode depender do que é pregado aqui, você tem que depender do que você crê e do que você confere como um bom bereano aí. Confira o que é pregado pela palavra, mas decida se posicionar e fazer a diferença, porque o tempo urge.